pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou conversar com vocês sobre alguns lançamentos literários que mais vêm me chamando a atenção e estou desejando bastante para ler ainda esse ano. Então, assim, esse quadro aqui agora, ele é proveniente de um que eu vinha fazendo aqui já tem um bom tempo. O ano passado, principalmente, eu fiz todos os meses, eu selecionava os lançamentos literários daquele mês que mais me chamaram a atenção. Agora, para quem já me acompanha e pode ver que tá diferente esse quadro, eu realmente separei aqui, eu não especifiquei qual é o mês. Eu separei, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, aqueles lançamentos que já ocorreram, pelo menos nesse ano. Então, pode ser do lançamento ainda de janeiro, de fevereiro, e o que tá indo pra sair agora por março. Eu acho que não tem nenhum que vem para abril, não. Então, nesses 3 primeiros meses daí do ano, lançamentos que realmente eu quero ler. Então, eu não tô compartilhando aqui com vocês todos os lançamentos literários, nem todos, mesmo do gênero que eu gosto, não tô compartilhando todos. Eu tô falando assim, justamente aqueles que eu quero, que eu gostaria, assim, que eu desejo realmente ter em mãos para ler. Então, uma lista bem reduzida, mas assim, eu resolvi fazer isso bem criteriosamente, justamente para compartilhar isso. Então, fazer algo que realmente remete ao que eu quero ler e para vocês saberem, ficarem de olho também nas novidades. Lembrando sempre que todos os links dos livros que eu citar vão estar aqui no box de informação. E também eu tenho alguns cupons de desconto para alguns desses livros que são vendidos além do site da Amazon, no site da própria editora. Então, confiro aqui embaixo também, tá? Mas também é legal de vocês comentarem aí durante o vídeo se vocês já sabiam desses lançamentos, também já tinham interesse e talvez vocês já tenham lido algum desses livros, tá bom? Não esquece que eu adoro conversar com vocês aqui nos comentários. Tô aqui com o computador para conversar com vocês. O primeiro lançamento aqui, na verdade eu separei 2 lançamentos de uma editora. Eu tentei agrupar aqui, pelo menos para começar com os clássicos, que são os meus queridinhos aqui. Então tem um pouquinho de cada aqui. O primeiro clássico que me chamou a atenção, principalmente porque eu estou lendo o Quo Vadis, que eu tô amando bastante, que sai pela 7º Selo. Eu fiquei muito interessada no lançamento agora fresquinho deles, que é o Ben-Hur. Uma história dos tempos de Cristo, do Lew Wallace. E esse livro aqui, eu sabia que existia um filme, então foi essa história aqui que inspirou um filme muito conhecido, que se eu não me engano foi indicado, não sei se ganhou 11 Oscars, mas assim, foi indicado a 11 Oscars, então assim, justamente por esse momento que estávamos agora de Oscar e tal, então isso foi muito falado, né, então fizeram essa associação, e aí fui pesquisar realmente, eu já tinha visto alguma coisa desse filme, na época assim de locadora, aquela das antigas mesmo, e eu fiquei bem interessada, ó. Judá Ben-Hur, príncipe judeu de uma família influente em Jerusalém, é traído por seu antigo amigo de infância, o ambicioso oficial romano Messala, e acusado injustamente de tentar assassinar o procurador. Como consequência, é enviado para as galés romanas, enquanto sua mãe e irmã são encarceradas, mas uma reviravolta do destino faz com que ele salve a vida do comandante romano Quinto Árrio, que o adota como filho. Munido de recursos e com uma nova identidade, Judá planeja resgatar a honra de sua família e vingar-se do seu rival Messala. No entanto, o encontro fortuito de Judá com um jovem carpinteiro da Galileia operará uma mudança decisiva em sua vida. Este grande épico deu origem a inúmeras adaptações do cinema e do teatro e foi por décadas o livro mais vendido dos Estados Unidos depois da Bíblia. Nele, o leitor é guiado por uma aventura que perpassa terra e mar. Jerusalém, Roma, Antioquia, sheiks árabes, sábios do Oriente, militares romanos transitam por essa história de ódio e redenção, vingança e perdão ambientada nos tempos de Cristo. Esse livro eu quero realmente ler, como eu disse para vocês, todos esses livros que eu vou citar aqui eu quero realmente ler, principalmente esse ano. Então esse livro Ben-Hur eu fiquei muito interessada, principalmente porque eu tô gostando demais do finalzinho de Quo Vadis, da leitura de Quo Vadis, assim, estou amando muito. Também tem a ver um pouco com a questão cristã, um pouco, apesar de eu não estar procurando livros assim, tá um pouco da questão de clássicos para quem gosta desse tipo de literatura. Então, talvez, se vocês tiverem interesse, eu posso até compartilhar uma lista de livros assim, depois escolher alguns que por acaso tá acontecendo isso. Mas esse é um grande clássico da literatura e fiquei muito contente com essa nova edição aí no mercado, saindo pela 7º Selo. Ainda da 7º Selo,
que também tem a ver com a minha leitura de janeiro. Eu vou deixar linkado aqui nos cards, caso você não tenha visto, um livro que eu li do crítico Northrop Frye, que é um crítico canadense, e eu gostei bastante do livro A Imaginação Educada. Já tivemos esse lançamento, então já estou de olho, porque eu fiquei realmente muito interessada em ler outros livros desse escritor. Nesse vídeo que eu falo das minhas leituras do mês, eu fiz até uma mini resenha ali dentro desse vídeo, ali falando desse livro, porque eu gostei bastante e ele me fez pensar em vários assuntos relacionados à questão do porquê lemos, do porquê é importante essa escolha que fazemos com as nossas leituras, e vocês vão ver muito isso. Assim, eu já fazia esse tipo de seleção, eu já tinha muito esse cuidado, e vocês vão perceber muito mais isso até nesse vídeo mesmo de lançamentos desejados, quanto no decorrer aí do ano e das próximas leituras aí. Então, assim, fez eu pensar em muitos fatores. É tipo daqueles livros, assim, que mudaram minha vida de leitora. Então, eu gostei muito. Então, eu fiquei muito interessada em outras obras dele, que ele sempre vai falar muita questão de mitos, de lendas, de fatores desse estilo. Então, aqui o livro, então, é o Spiritus Mundi, Ensaios sobre Literatura, Mito e Sociedade. Os mitos e metáforas da literatura moldam e refletem o mundo em que se desenrola a vida humana. Este não é apenas o simples mundo natural, partilhado com os demais seres vivos. É antes o universo sutil e profundo, feito dos medos e esperanças dos homens, o mundo mitológico, mas tão real que é compartilhado tanto por povos primitivos quanto por intelectuais refinados. Ao dar-se conta da existência dessa realidade, o renomado crítico literário Northrop Frye buscou responder a seguinte pergunta: não seria literatura mais do que simples fruto da mentalidade de uma época, um fenômeno sociológico, político ou de origens psicológicas e inconscientes? Em Spiritus Mundi, Frye nos apresenta uma grande descoberta: a literatura como continuação da mitologia, fruto do hábito mitológico da mente. Nesta reunião de 12 ensaios perpassando temas que vão desde as humanidades da vida universitária às ilustrações de William Blake para o livro de Jó, passando pelo papel do livro na sociedade, Frye revisita sua trajetória pessoal de maneiras que o leitor pode acompanhar a origem de seu pensamento e encontrar uma síntese de suas ideias. O fio condutor da obra é o estudo do universo mitológico, em que a literatura se desenvolve, sem o qual a liberdade humana não pode florescer. Eu gosto demais de mitologia, mitologia grega e romana, principalmente mitologia grega. Então, assim, é um assunto que ele traz bastante em Imaginação Educada, da minha leitura de janeiro, que os livros, né, de hoje, eles têm base nesses mitos, nessas lendas. Então, ler esse livro dele, inclusive ele cita outros livros dele, claro, né, no livro ali dele de palestras. Então eu fiquei assim, comecei a pesquisar e eu falei, lançamento bem interessante, e resolvi compartilhar com vocês. Então o Frye vai ser um escritor recorrente aqui, que eu quero ler mais coisas dele. O próximo aqui é um que eu fiquei extremamente feliz, que é o Ivanhoe, de Walter Scott. Esse livro aqui saiu pelo clube, acabou de sair agora no mês de fevereiro, pelo clube Literatura Clássica, e eu fiquei assim, fascinada. Uma edição tá bem bonita, e principalmente assim, independente se a edição está bonita ou não, nesse caso está bonita, capa dura, tem todo o material aí bacana, é uma edição que estava esgotada há muito tempo, e eu tenho muito interesse em ler. Já compartilhei com vocês em outros vídeos meu interesse por romances de cavalaria, meu interesse de fazer a leitura esse ano de Dom Quixote, e quando eu vi esse Ivanhoe sendo publicado, né, republicado há tanto tempo, esgotado por aqui, não temos edições dele, então assim, só se você encontrar em sebo, alguma coisa aí bem perdida, que você vai ter acesso a essa obra aqui, traduzida, né, no caso, para português. Então, assim, eu fiquei super contente mesmo. Então, olha aqui, se você gosta de livros, filmes e séries, você conhece Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia e Game of Thrones, e outros sucessos desse estilo. Agora, você precisa conhecer a obra que abriu caminho para essas grandes histórias de aventura, fantasia e Idade Média. Ivanhoe, de Walter Scott, o clássico deste mês, né, do Clube de Literatura Clássica, no caso de fevereiro, como eu disse para vocês. Nessa história, você vai acompanhar um cavaleiro em suas aventuras na Inglaterra medieval. Wilfred Ivanhoe, filho de um senhor de terras, perdeu sua herança por lutar nas cruzadas ao lado do rei Ricardo Coração de Leão. Na volta, ele encontra a Inglaterra cheia de conflitos e decide lutar por justiça e para recuperar o seu lugar na sociedade. O livro faz um mergulho na Idade Média.
A história é cheia de duelos e batalhas. O cavaleiro se envolve em intrigas de reis, príncipes e senhores de terra. Tudo acontece em meio a castelos, vilarejos e florestas de rebeldes. Até Robin Hood aparece na história. Eu sou super fã da história de Robin Hood. Então, gente, quando não tem esses acontecimentos, esses fatores aqui, eu fiquei ainda mais interessada. O livro Ivanhoe é uma das mais conhecidas histórias de aventuras medieval ao lado dos contos de Rei Arthur. A obra, publicada em 1820, oferece muito mais do que lutas e intrigas. Em cada cena, podemos conhecer melhor a cultura medieval, a importância da honra e da lealdade na cavalaria e questões que até hoje são polêmicas, como a posição da mulher e o preconceito na sociedade. Não foi à toa que Ivanhoe marcou a literatura mundial. A obra inventou um novo jeito de olhar para o passado e a leitura obrigatória para quem está atrás de uma boa história. Então, assim, aqui tem inclusive, falando, para quem tiver interesse em saber, a tradução inédita de Regis Trentin da Costa e notas explicativas que vão enriquecer a experiência literária. Então, assim, eu gosto de romance de cavalaria, gosto muito de histórias do Robin Hood em si, gosto muito de histórias que se passam na Idade Média. Na época da escola, assim, estudar a Idade Média sempre foi muito uma das minhas grandes paixões. Inclusive, até hoje, quando tem alguma coisa de Idade Média, algum livro, num caso, tipo do George Minoir, outras coisas assim, eu tô sempre focada na Idade Média, gosto bastante desse período. Então, realmente, é um período muito rico, né, nessa questão de clássicos, assim. Então, bem interessante mesmo. Outro lançamento que também veio de um clube que eu tô assim, me coçando para assinar. Porque cada mês eu falo assim, não, peraí, que eu tenho que ver como é que tá. Porque o plano anual vale bastante. Gente, isso não é nem propaganda, quem dera que fosse. Pedra Azul me nota nesse caso, tá? Mas não é, realmente eu gosto. Tem vídeo meu aqui no canal mostrando livros que eu tenho. Alguns dos livros que eu tenho da Pedra Azul, vou deixar linkado aqui nos cards para quem tiver interesse em ver edições mais de perto. Não são todos os meus livros da editora, mas pretendo trazer mais conteúdos inclusive. Mas esse clube, que é o Clube Vitoriano, para quem gosta de clássicos, nossa, é um prato cheio. E eles começaram já, assim, o primeiro que eu tive muita vontade, que eles começaram com o lançamento de Dickens. Então, um livro inédito aqui no Brasil, então eles estão trazendo coisas, assim, muito interessantes. E o livro do outro mês agora, que foi, se eu não me engano, foi Aurora Floyd, algo do tipo isso, da Mary Elizabeth Braddon, foi um livro que eu pesquisei até bastante. É um livro que o Tolstói gostava bastante. Então eu falei, peraí, acho que esse é o momento. Aí eu falei, ai, perdi. Aí quando eu vi que esse mês é de um escritor que eu já li ano passado, que é o Henry James, que é O Americano, eu fiquei assim, estou me coçando já, tá? Estou me coçando bem. E como eu tenho interesse em adquirir outros livros, né, do clube, eu tô pensando em fazer assinatura anual. Se você estiver me assistindo, conhece o clube, compartilha informações aqui comigo. Na verdade, eu sei que é super elogiado, gosta da Pedra Azul, então só pra gente conversar mesmo, trocar ideias, tá, gente? Porque realmente tá muito capricho, todo mundo tá elogiando bastante as edições e tá uma experiência incrível, os títulos estão bem interessantes mesmo e realmente tá valendo a pena o plano anual pelo preço em si, né, que tem um desconto e tem você ter acesso ao e-book e a lojinha do clube. Então, pois bem, vamos à sinopse. Um milionário autodidata, um aristocrata encantador e um segredo sombrio. Em Paris, Christophe Newman se apaixona por Claire de Bellegarde, mas a poderosa família dela se opõe ao casamento. Quando descobre uma verdade capaz de destruí-los, ele enfrenta um dilema. Vingança ou amor? Este romance, choque de classes e dilemas morais. Henry James constrói uma história irresistível sobre poder, paixão e destino. Gente, eu não sei, eu fiquei arrebatada por essa história, eu comecei a procurar, né? Nós não temos essa publicação por aqui, então eu procurei edições em inglês, inclusive, dele para saber mais da sinopse e tal, então realmente estou aqui me coçando para aproveitar ainda este mês. Então talvez eu faça uma assinatura mensal para ver como é que é direitinho, de repente depois eu migre para anual, não sei, estou pensando aqui como vai ser isso, mas realmente me despertou muito interesse, porque eu estou focando em adquirir apenas livros que eu quero ler no exato momento. Assim, chegar em casa, vai ler esse livro. Então eu tenho feito essas compras, vocês vão perceber isso durante os novos na estante, fora os livros que eu recebo de editoras. Os livros que eu tenho comprado são livros que eu já estou lendo, está em andamento, ou para projetos. Então eu estou focando muito nesse tipo de compra, e por isso que eu estou transmitindo isso aqui também para vocês, nesse quesito aqui de lançamentos. Outra aqui que eu fiquei bem interessada também da Pedra Azul, mas essa aqui você pode comprar no próprio site da editora direitinho e tal. É A Capela de Salem, da Margaret Oliphant.
O livro está em pré-venda nesse momento que eu estou avisando para vocês, tá? Então a previsão de entrega para fim de abril. E aqui é o quarto romance da série independente Carlin Ford. Traz mistérios e segredos envolvendo uma jovem viúva chamada Lady Western e Mr. Hayward, que tem uma estreita ligação com a Lady. Romance realista com toques de romance, sensação e gótico. O intérprete e inteligente Arthur Vincent, não sei se é francês, recém-formado no Homer College em Cambridge, Inglaterra, foi chamado para pastorear a igreja dissidente em Carlingford, após a aposentadoria de um ministro anterior. O novo clérigo é ousado, idealista, ingênuo e muito jovem. Tendo concluído seus estudos recentemente, suas noções são fortemente mantidas e totalmente não testadas em situações envolvendo pessoas reais. Com um enredo emocionante, rápido, tentativa de assassinato, segredos revelados em um cemitério e um possível destino pior que a morte, no qual Vincent se apaixona pela bela Lady Western, uma jovem viúva muito agradável e simpática, perguntamos-nos qual é o mistério envolvendo Mr. Hayward, que tem uma estreita ligação com Lady Western. Embora a escrita de Oliphant seja realista, este livro em especial possui muito de romance e sensação com passagens góticas. No quarto livro da série independente Carlingford, Arthur terá que enfrentar seus desafios, crescer e ao mesmo tempo lutar pela mulher que ele ama, mas que ele ainda não sabe se é correspondido. Aqui está dizendo que é um livro em torno de 424 páginas, então teoricamente os livros que eu estou vendo aqui são bem calhamaços, né? Assim, tudo nesse estilo de números de páginas, mas eu achei bem interessante para compartilhar com vocês. E aproveitando que eu estou nesse esquema aí de Pedra Azul falando, eles estavam decidindo as próprias campanhas de apoios coletivos, acho que sai pelo Catarse. Então esse vídeo, inclusive, que eu mostro minhas edições, são todas que eu apoiei via Catarse, com eles de apoio de financiamento coletivo. Eles estavam até decidindo qual que ia ser. Vai sair agora um da George Eliot, se eu não me engano, Daniel Deronda. Acho que é o próximo que vai sair. Fiquem de olho aí que eu vou depois falar pra vocês, que pra quem gosta de clássicos, bom saber. Mas eles iriam colocar, tava em votação ali, As Aventuras do Sr. Pickwick, do Charles Dickens. E eu amo Charles Dickens, gostaria muito que esse livro fosse publicado pela Pedra Azul e tal, mas eles falaram que não, porque tem uma outra editora que já tinha começado a publicar, e a ideia deles justamente são trazer clássicos raros e inéditos. Então, né, já que tem uma editora que já tinha começado a fazer isso, não queriam fazer isso, né, na verdade. E a editora, né, pesquisei, a editora em questão é a Giana Edições, que tem alguns livros ali, eles vão fazer o seguinte, é um livro grande, são de aventuras e tal, e em forma de folhetim. Eles querem transmitir essa ideia do folhetim, que ele sai em torno de 50 e poucos capítulos, 56 capítulos, algo do tipo. Não chega a 60 capítulos, se eu não me engano. Então eles vão trazer isso. Então vão publicar 12 volumes em edições de bolso, pelo que eu entendi ali, pesquisando no Instagram. E nesse momento que eu tô falando com vocês, está esgotado no site, mas deixa o aviso-me ali que eles falaram ali que vai voltar ao estoque no site. Eles vão fazer uma nova impressão e tal. Então vale a pena quem tem interesse no Dickens ficar de olho, porque assim, eles vão lançar, não sei se é um por mês, então vai ter o próximo, o primeiro agora tá comportando só o capítulo 1 do livro, aí o próximo vai ter o capítulo 2 e 3, e vai ser mais ou menos assim a divisão, totalizando 12 livros que vão formar, tá? Então essa ideia de transmitir essa sensação da espera, né, de você querer saber próximo mais dessa história. Então aqui é o seguinte, a obra As Aventuras do Sr. Pickwick constitui o marco na carreira do escritor Charles Dickens, que conseguiu êxito literário e reconhecimento popular a partir da publicação do livro. A obra narra as aventuras do grupo de estudo do Clube Pickwick, composto pelo líder Sr. Pickwick e seus 3 pupilos, o Sr. Tupman, o Sr. Snodgrass e o Sr. Winkle, que tem como função, financiada pelo clube, viajar pela Inglaterra, com particular enfoque no interior do país, observando descobertas científicas e analisando as diversas variedades de comportamento humano. O humor refinado e irônico de Dickens permeia as aventuras de seu Pickwick do início ao fim. Então realmente parece um livro bem divertido, que, assim, bem interessante, e eu acho uma ótima porta de entrada, talvez, para também, além que eu sempre considero um conto de Natal ótimo para quem quer começar a ler Dickens.
mas talvez esse livro também seja bem interessante, apesar do tamanho, né? Então, deve ser um livro que talvez, se fosse impresso tudo junto, teria mais de 800 páginas. Chuto algo do tipo. O próximo lançamento, na verdade, é uma reimpressão, porque já estava há bom tempinho esgotado, que sai pela Atelier Editorial, é Thyram Leblanc. Esse aqui também tem a questão de Don Quixote envolvida, de romance de cavalaria envolvida. Então, eu não vi esse livro aqui sendo vendido por enquanto no site da Amazon. Se eu ver, eu deixo o link aqui para vocês. Mas eu vou botar porque está em pré-venda ainda. Então ele vai estar disponível a partir agora, no início de março mesmo. Então, aqui tá aqui, ó. Ele está publicando a 3ª edição, revisada e em novo formato, agora integrada à coleção Clássicos Comentados. A obra foi traduzida a partir da edição integral catalã, publicada em 1947 aos cuidados de Martin de Riquer, por Cláudio Giordano, vencedor do Prêmio Jabuti nas categorias Tradução em 1999 e conta com o prólogo do Prêmio Nobel de Literatura Mário Vargas Llosa. Este romance épico, escrito por um rei valenciano em meados do século XV, é um clássico da literatura universal e influenciou Miguel de Cervantes, que cita em Dom Quixote de La Mancha. Narra as façanhas de um cavaleiro andante que se transforma em grande general. Dono de enorme força física, o protagonista é também um audaz e sentimental cortejador de sua dama. Segundo Mário Vargas Llosa, a leitura deste livro é uma das lembranças mais fulgurantes de meus anos universitários, uma das melhores coisas que me aconteceram como leitor e escritor de romances. Poucos livros me divertiram e exercitaram mais, e em poucos aprendi tanto sobre a ambição, as artes e os ardis em que estão forjadas as ficções. Por isso, quando me cabe responder sobre meus modelos, esses livros que todo escritor sonha secretamente emular, nunca deixe de citar, junto com romances como Guerra e Paz, de Madame Bovary, Esplendor e Miséria de Cortesãs, Moby Dick ou Luz de Agosto, essa formidável criação do engenho e paixão literários. Sem temor de equivocar-nos, podemos afirmar, batendo na mesa, como fazes absolutamente convictos que, seja o que for que nos reserve os próximos 500 anos, o impetuoso Thyram estará ainda aí, acolhendo-nos, aliviando-nos dos aborrecimentos e misérias da realidade real e animando-nos com o brilho de suas espadas, a eloquência de seus feitos de armas, o desembaraço e a ousadia de suas donzelas, o tumulto de suas batalhas, a magnificência de seus desfiles e torneios e o incessante rumor de suas línguas locazes. Não tem como, depois disso tudo, depois de todas as pesquisas que eu fiz, não ficar muito interessada realmente por esse lançamento aí, no caso uma reimpressão aí que estava esgotado no mercado, então eu fiquei bem contente nisso. Então eu não conhecia essa história, não conhecia, talvez porque eu comecei a pesquisar mais sobre Dom Quixote, foram aparecendo livros nesse estilo para mim. Então por isso que eu cheguei a alguns livros nesse estilo. Agora, outro lançamento aqui que eu fiquei interessada é Romances Campestres, que sai pela Pen e Companhia. Esse livro é um compilado de outros livros, né, novelas da George Sand. Então nós temos aqui, ó, George Sand é o pseudônimo de Amantine Aurore Lucille Dupin de François, uma das figuras femininas mais destacadas do século XIX no cenário literário. Sua postura questionadora a dos gêneros e seu lugar na sociedade revela uma autora politicamente engajada, o que se nota também nos seus muitos romances campestres, dos quais os 3 aqui reunidos são representantes. Nas obras, o elogio do campo, longe do caos da metrópole parisiense, entra em contraste com as agruras que os camponeses viviam durante uma época de transformações sociais severas. Triunfa, acima de tudo, uma defesa encantadora da preservação da natureza e seus mistérios. Aqui temos o Pântano do Diabo, de 1846, o Campesino, de 1847 e Fadete, de 1848. Eu tenho a Pequena Fadete na edição do Clube da Literatura Clássica, então até pretendo fazer a leitura em breve. Agora já tinha esse interesse, então quando eu vi essa nova também, essa tradução saindo pela Pen e Companhia, que eu gosto bastante do material, e juntamente com outras 2 obras também envolvendo esse meio campestre aí, que fica bem interessante, eu peguei agora a mostra, já tem um tempinho ali, olhando a introdução ali, o material de apoio, e falando um pouco da George Sand, e também tem uma biografia que eu solicitei já tem um tempinho, que eu adquiri via parceria da editora Unesp. Então já estava com interesse em fazer a leitura da George Sand, né, da biografia dela. Diz que é muito bom, é uma autobiografia, se eu não me engano. Então eu já estava com esse interesse de
juntar isso, a leitura de alguns livros dela, para depois fazer essa leitura da autobiografia. Então, tá juntando aí um combo bem interessante. O próximo aqui que eu vi tem também muito a ver com essas questões de mulheres na história, poderosas e tal. No caso, Mulheres na História, as Heroínas Desconhecidas, da Philippa Gregory, saindo pela HarperCollins. Aqui, a autora de romance histórico mais vendido do mundo apresenta sua obra-prima, uma obra marcante de não ficção que redefine radicalmente nossa compreensão dos papéis extraordinários que mulheres comuns desempenharam ao longo da história. A história da Inglaterra é dominada por personagens masculinos que tomam as decisões políticas, monopolizam o poder e movimentam as rodas sociais. Algumas poucas mulheres conseguiram deixar sua marca. Mas será mesmo que durante séculos de conflitos, doenças, fome, reformas religiosas e ascensão de impérios e indústrias, a influência feminina foi realmente tão esporádica? Em Mulheres na História, a historiadora Philippa Gregory faz um mergulho profundo e necessário nos últimos 9 séculos da história da Inglaterra para resgatar a memória das mulheres que influenciaram a cultura e as tradições do país. As mulheres que você conhecerá nestas páginas participaram de disputas, pilotaram aviões de caça e desenvolveram a própria moeda. Foram para a guerra, protestaram, escreveram e amaram. Cometeram crimes, traições, inventaram coisas e se rebelaram. Muito. Este livro não é e nem poderia ser uma celebração à ascensão das mulheres, porque elas ainda não são consideradas iguais. Porém, ao destacar a presença feminina nas sombras das conquistas dos homens, Gregory coloca as mulheres no lugar que verdadeiramente lhes pertence, o centro da história. Bem interessante, né? Eu nunca li nada da Philippa Gregory, tenho muito interesse, para quem gosta, eu sei que de romance histórico, ela é, sim, uma ótima referência nesse quesito, mas esse realmente me chama muita atenção, gosto de intercalar leituras de não ficção nesse sentido. Então, esse livro parece ser um prato cheio para isso. Agora, indo para livros mais contemporâneos, acho que são 3 aqui que eu vou indicar para vocês. O primeiro de uma escritora que eu gosto bastante, da Susan Sontag. Na verdade, também esse aqui não é um lançamento, é uma reimpressão, só que agora numa edição, assim, com uma capa que faz jus aí à coleção dos outros títulos que vêm sido republicados e lançados pela Companhia das Letras. Então, eles tinham uma edição bem capenga, assim, meio bem estranha e tal, que eu sempre, assim... Então, já que eu não ia ler naquele momento, então assim, podia esperar. E eu falei, ai, que bom que eles trouxeram agora com um projeto direitinho ali, junto com os outros livros, né? Porque a coleção da Susan Sontag, que sai pela Companhia das Letras, cada livro é de um jeito totalmente diferente do outro, mas agora eu acho que aos poucos eles estão botando a mesma padronagem ali, o que deixa o coração do leitor ali bem mais tranquilo, na verdade. Diante da Dor dos Outros, né? Se eu ainda não falei o título, né? Susan Sontag volta com um dos temas favoritos. Mais de 20 anos depois do clássico ensaio sobre fotografia, a autora discute a influência das imagens de sofrimento na vida cotidiana. Sontag analisa a iconografia da dor desde as pinturas de Goya, passando pela Segunda Guerra Mundial, pelo Vietnã, até chegar às imagens de 11 de setembro de 2001. Imagens de sofrimento são apresentadas diariamente pelos meios de comunicação, graças à televisão e ao computador. Imagens de desgraça se tornaram uma espécie de lugar comum. Mas como a representação da crueldade nos influencia? O que provoca em nós exatamente? Estamos insensibilizados pelo bombardeio de imagens? Em ensaio sobre a fotografia, publicado no Brasil no começo de 1980, Susan Sontag abordou o tema em termos que definiram o debate pelas décadas seguintes. Aqui, faz uma nova profunda reflexão sobre as relações entre notícia, arte e compreensão, na representação dos horrores da guerra, da dor e da catástrofe. Gosto muito dos textos dela, porque como era considerada uma polímata, então ela mescla, ela passeia por esses temas maravilhosamente bem. Então é sempre muito enriquecedor, você sempre sai de uma leitura dela assim, com aquela sensação de aprendizado muito, muito boa. Então você realmente é um livro que você proporciona vários insights, assim, vários temas para se debater. Então, realmente, uma escritora que eu gosto bastante de acompanhar. E tô precisando ler um livro da Susan Sontag, que faz um tempinho que eu não leio nada. O outro que eu achei bem interessante, um lançamento, eu já vi algumas pessoas falando muito bem nesse livro, que é o Crematório Frio, um relato de Auschwitz, de Joseph, não vou conseguir falar esse nome do escritor, 70 anos após a sua primeira publicação em húngaro. Este clássico redescoberto da literatura do Holocausto recebe sua primeira edição em língua portuguesa. Um relato profundamente humano sobre o horror dos campos de concentração sob o olhar de um dos seus sobreviventes. Ao saltar do trem, um grupo de judeus é direcionado a 2 caminhos. À esquerda, aqueles julgados sem serventia, imprestáveis,
para o trabalho forçado que seriam executados em menos de 1 hora, a direitos que seriam encarcerados e escravizados, cujos corpos seriam destruídos e de qualquer tipo de humanidade, destituídos de qualquer tipo de humanidade, mas que seguiram vivos. Joseph foi um dos que tiveram sorte, passou 12 meses atrozes de servidão em uma série de campos de concentração, terminando no crematório frio, como era chamado o hospital de Dachau, onde os prisioneiros fracos demais para trabalhar eram deixados para morrer. Publicado originalmente em húngaro em 1950, o Crematório Frio nunca foi traduzido devido às hostilidades da Guerra Fria e do antissemitismo. Passaram-se mais de 7 décadas até este livro ser vertido em 15 idiomas, finalmente inserindo no rol das grandes obras de literatura sobre o Holocausto. Ele obriga o leitor a imaginar seres humanos em circunstâncias impossíveis de compreender, intelectualmente revelando-lhes uma sociedade assombrosa. Como ressalta o pós-fácil de Michel Laube, a edição brasileira, este relato é um registro histórico, mas que em tempos sombrios de extremismo político faz também às vezes de uma súplica, que o passado não volte a se repetir. Então é um livro bem pesado, que é bem necessário a gente ler esse tipo de livro. Então eu vi algumas pessoas justamente que eu acompanho falando que esse livro foi muito bom, bom assim, é bom a gente ver, relembrar, justamente é isso, a importância desses livros, né? Não da gente se identificar nesse sentido, mas justamente ter esse conhecimento de certas coisas, dessas crueldades que a humanidade foi capaz de fazer, que em certos momentos, pra gente entender, não é nem questão de entender, pra gente, certas coisas a gente ficar bem ligados para não deixar voltar a repetir certas situações absurdas. E por fim, fechando agora com um livro bem mais leve, de uma escritora que eu ainda não li, mas tenho super interesse, que é a Virginie Grimaldi, que é Uma Vida Bela, a mesma autora de O Que Resta de Nós, é um livro que eu também tenho interesse. Mas esse aqui, olha essa sinopse. Uma casa de férias, memórias de infância e segredos revelados. Uma Vida Bela é uma leitura imperdível para quem valoriza as complexidades das relações entre irmãs e irmãos. Emma e Agathe Delorme são irmãs que, apesar de terem sido criadas juntas, seguiram caminhos muito diferentes. Após 5 anos sem contato, elas se reencontram na casa de férias da família para lidar com as pertences de Mima, a avó querida que faleceu. Durante uma semana, entre risos e lágrimas, as irmãs confrontam memórias de infância, desentendimentos passados e segredos familiares, buscando reconstruir os laços que as uniam. Ambientada no pitoresco cenário do País Basco durante o verão, Uma Vida Bela é uma narrativa tocante sobre a força dos vínculos familiares e a possibilidade de redenção. Então eu gostei muito de encontrar, não sei se outros livros dessa escritora são assim, então se você já leu, compartilha aqui comigo, né, literatura contemporânea. Às vezes é difícil a gente saber se vai gostar bastante, né, mas quando a gente está reestruturando, né, nossa questão de prioridades literárias, mas eu gosto de dar uma equilibrada ali quando eu vou passar de um clássico bem denso para um outro clássico denso também. Então, como vocês viram aqui, são livros grandes, são livros mais complexos aqui que eu tô compartilhando com vocês, que eu tô desejando fazer a leitura, né? São lançamentos que eu tenho interesse, ainda é para esse ano, inclusive, mas que assuntos como, não que seja tão leve assim esse livro, mas questão de memórias, questão de passado, infância, então são livros, são temas de tempo, então são temas que me despertam interesse, estimulam a atenção. Então eu achei isso bem interessante. Eu não sei se isso é algo comum dos livros dela, então se você já leu, compartilha aqui comigo. Então, pessoal, esses foram os lançamentos aí, digamos, desses 3 primeiros meses do ano, né, de 2025, que mais me chamaram a atenção, que realmente estão na minha lista de desejados, que estou a um passo de adquirir ali, estou só olhando ali questão de preço, olhar de oportunidade e tal, realmente fiquei muito interessada. Então, uma lista bem seleta ali, bem com bastante escolha ali, com bastante realmente, vocês vão ver que tem muito a ver comigo e com esse canal. Então, se você não é por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, dar o joinha aqui no vídeo, hypar se aparecer essa opção para você, comprar com os meus links, porque isso ajuda bastante, não se esqueçam disso, tá? Compartilhar com seus amigos que querem dicas de livros, leituras e tal. E lembrando sempre que eu gosto de ouvir comentários de vocês, então se vocês já leram algum desses títulos, também ficaram interessados em algum desses títulos, já conhecem algum dessas obras, não sabem um desses lançamentos, vamos conversar aqui nos comentários, porque o vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.